Hoje a gente vai conversar sobre medicamentos, né? Na verdade, vamos conversar um pouquinho, abrir um pouquinho a mente sobre o uso de medicamentos. Mas antes de falar propriamente, né, sobre a live, sobre o tema da live, eu quero explicar para vocês por que eu decidi falar sobre esse tema aqui na live. Bem, outro dia eu tava conversando, tava sentada aqui em casa, né, no sofá, e minha mãe e minha avó estavam conversando. E sabe como é a conversa de mãe e vó, né? Ah, porque eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, porque minha costas tá doendo, meu joelho tá doendo, minha perna tá doendo, tá tudo doendo, né? Artrite, artrose, todas as oses da vida. E daí a minha avó falou assim, não, mas eu fui no médico. E aí o médico falou que eu tinha que trocar o medicamento para melhorar a minha dor. Minha avó tem 93 anos, né? E aí minha mãe falou assim, não, mas eu também fui, mãe, no médico. Eu tô com uma dor no joelho que não passa da minha artrose, da minha artrite e tudo mais. E daí eu fui no médico, o médico falou que eu tinha que aumentar a dose do meu medicamento e mudar para outro medicamento. E eu fico bem quieta, né, gente? Eu fico bem quieta porque santo de casa não faz milagre. E eu parei já de falar, já entreguei, parei de falar, não falo mais nada, só fico ouvindo, né? Eu falei, gente, eu vou falar sobre isso na live, né? Porque pelo menos tem alguém aí do outro lado que pode me escutar, porque aqui em casa ninguém me escuta, né? Bem, o que é importante a gente tirar dessa conversa da minha mãe com a minha avó, né? Que, gente, sintoma. O que acontece na cabecinha da minha mãe e da minha avó? Elas acreditam que o medicamento vai curar a artrose, a artrite delas. Vai curar a doença delas. E medicamento, 90% dos casos, ele não vai curar nada. Ele vai tratar o sintoma que aquele paciente está apresentando. E é claro, o médico atende um paciente, esse paciente vai chegar para ele e vai falar assim, olha, eu tô com tal sintoma. E o médico, obviamente, vai querer melhorar o sintoma daquele paciente. E vai dar um medicamento para tratar o sintoma. Então, tanto na cabecinha da minha avó, como na cabecinha da minha mãe, para elas, e na cabeça de muita gente, acredito que o medicamento é para curar alguma doença. E 90% dos casos, não. É para tratar um sintoma. Só que sintoma, gente, quando você não cura, né, quando você não elimina essa doença, os sintomas, eles só tendem a aumentar, né? Então, se você sente um quadro de dor no joelho e toma um medicamento e não entende a causa dessa dor no joelho, muito provavelmente essa dor no joelho ela vai aumentar e você vai ter que aumentar a dose desse medicamento, né? Então, os sintomas, eu costumo falar que ele é um aviso que algo está errado no corpo de vocês. Então, a partir do momento que vocês começam a sentir uma mesma dor todos os dias e com frequência, é importante vocês investigarem a causa, porque se vocês só ficarem remediando, esse sintoma ele nunca mais vai parar. E o uso crônico do medicamento vai ser inevitável e cada vez mais e aumentando dose, trocando de medicamento. Eu tenho certeza que isso já aconteceu ou aconteceu com pessoas próximas de vocês, porque acontece isso dentro da minha casa, né? E o mais incrível, quando eu falo que santo de casa realmente não faz milagre, é que a minha mãe, quando começou com essas dores, né, articulares e tudo mais, eu falava assim, mãe, por que você não usa um anti-inflamatório mais natural? Usa uma cúrcuma, um ômega 3, né? Você acha que ela tomou? Não, ela tomava o medicamento lá do médico dela. E aí, outro dia ela chegou pra mim e falou assim, Ana Paula, eu vi que a cúrcuma é excelente para artrose. Eu falei, mãe, onde que você viu? A Sônia Abrão. Aí eu falei assim, mãe, quem é Sônia Abrão? A moça que fala das novelas na televisão. Eu falei, mãe, eu falo de cúrcuma pra você há anos. E você ouviu a Sônia Abrão? Então, assim, eu entrego, gente. Porque aqui em casa não adianta. Eu tenho certeza que na casa de vocês, cada um dentro da sua área é a mesma coisa, né? Então, a nossa família, a gente não consegue dar aquele solavanco, porque ninguém escuta. Ninguém me escuta aqui em casa.
E aí eu preciso falar isso pra vocês aqui. Por isso que eu decidi fazer essa live. Porque alguém aí em casa aí do outro lado deve me ouvir, né? Então, o que acontece, gente? Os sintomas, ele é como se fosse, assim, uma torneira na nossa casa. Imagina você acordou hoje e viu a torneira da tua casa pingando. Mas você tá correndo pra trabalhar. O que você vai? Você vai amarrar um pano ali naquela torneira pra ela parar de pingar. Quando você chega à noite em casa, você olha pra aquela torneira e fala assim, agora eu tô cansada, né? Eu vou amarrar de novo um pano aqui. E faz isso todos os dias. Você tá corrigindo a causa do problema? Não. Porque você não investigou por que a tua torneira está pingando. Então, a sua torneira ela pode estar pingando por conta, simplesmente, de uma borrachinha que está desgastada, né? E se você trocar aquela borrachinha, beleza, parou de pingar. Mas se você deixar aquilo durante um tempo grande, provavelmente aquilo que era mínimo de uma borrachinha, agora vai virar uma infiltração gigantesca que você vai ter que abrir a parede para quebrar tudo e resolver o problema. Né? E é isso que acontece. O sintoma é um carro que está acabando a gasolina. Ele está apontando ali pra gente que está acabando a gasolina. E se você não colocar gasolina, o carro vai parar. E é isso que é o sintoma no nosso corpo. Os sintomas, eles são avisos que uma doença, algum problema maior está por vir, estar acontecendo. E se você não fizer nada, se você remediar, medicamento um atrás de outro, para corrigir sintoma, você não vai curar a doença, tá? Então, gente, é importante que vocês entendam isso, porque na minha experiência aqui em casa, e eu acredito que é na experiência aí na casa de vocês também, muitas pessoas acreditam que o medicamento é para tratar doença, e não é. É para tratar sintoma, tá? Segundo ponto aqui na live que eu preciso falar para vocês. E aí, gente, entrou uma opção de gente aqui, eu não dei bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Outra questão que eu quero que vocês ouçam e ouçam bem claramente. Eu não tô fazendo apologia aqui a não usar medicamento, tá? O medicamento, ele é importante, né? Na maioria dos casos aí, se você tem um sintoma muito grave, você tem que usar um medicamento. Ninguém precisa ficar morrendo de dor, né? Mas o que eu tô falando pra vocês é que vocês abram a cabeça de vocês para o conhecimento, porque com conhecimento vocês têm poder de decisão de usar ou não um medicamento, tá? Então, não tô fazendo apologia nenhuma a não uso de medicamento, tá? Outra questão, antes de começar a falar da live. Eu acredito que durante aí, uma das coisas que eu mais aprendi nos meus mais 20 anos de profissão, exatos 22 anos de profissão que eu faço no ano que vem, é que todo lado tem dois pontos de vista, tá? Então, se eu pego aqui e coloco um número 6, se eu anoto um número 6 aqui e eu olho o número 6, vocês aí do outro lado, vocês vão ver um número 9, não é isso? Então, cada um tem um ponto de vista, cada um tem a sua verdade, tá? Então, não adianta eu brigar num ponto de vista de vocês que estão vendo o 9 aqui, porque vocês realmente estão vendo o 9. E não adianta vocês brigarem comigo, porque realmente eu estou vendo 6. Então, cada um tem um ponto de vista. E é assim que funciona em relação à indústria farmacêutica, tá? Então, quando a indústria farmacêutica, ela lança um medicamento, por exemplo, para a redução do colesterol, ela vai gastar milhões e milhões e milhões para provar que aquele medicamento baixa o colesterol. E ela vai provar que o medicamento baixa o colesterol. E ela tá certa, o medicamento baixa o colesterol. Então, no ponto de vista da indústria farmacêutica, aquele estudo que ela fez com aquele medicamento, ele realmente baixa o colesterol. Só que do meu ponto de vista, que estou aqui do outro lado, eu vou me perguntar, mas às custas de quê que esse medicamento baixa o colesterol? Mas se baixar o colesterol, pode acontecer isso, isso e isso? Então, gente, não tô falando também que a indústria farmacêutica está errada, que o ponto que eles não podem fazer isso. Eles podem, eles gastam milhões, eles estudam milhões fazendo um estudo para provar o ponto de vista deles. E cabe a mim, cabe a você, abrir a cabecinha, pensar um pouquinho fora da caixa, ter esse conhecimento para ter esse poder de decisão, para olhar com o ponto de vista de vocês
em cima daquele uso daquele medicamento. E para isso, vocês têm que entender a real necessidade do uso de um medicamento, que hoje, infelizmente, está sendo usado de forma indiscriminada pelas pessoas, tá? O Brasil é o 5º país no mundo que mais usa medicamento. A gente tem mais drogaria, mais farmácia do que padaria no Brasil, tá? E por que isso? Porque as pessoas usam medicamento de forma indiscriminada, muitas vezes por uma prescrição irresponsável, muitas vezes por um uso, porque o amigo usa, porque o pai usa, porque o irmão usa, né? Então, porque vai lá na farmácia e fala assim, tô com dor disso, e o farmacêutico vai lá e dá. Então, o Brasil é o 5º país no mundo que mais usa medicamento, né? Eu fiz uma pergunta aí na caixinha de perguntas sobre o uso de medicamento. E, gente, foi meio a meio. 50% usa um medicamento de uso crônico e 50% não usa. Então, foi meio a meio. As pessoas estão usando cada vez mais medicamento. E a indústria farmacêutica é uma indústria que só fatura milhões. Você pode vir crise, pode vir marolinha, pode vir pandemia, pode vir o que for, a indústria farmacêutica está faturando. Porque a indústria farmacêutica quer você doente, né? Se o negócio dela é vender remédio para pessoa doente, ela quer você doente, né, gente? Então, a indústria farmacêutica é a que mais vende, porque as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Então, é uma indústria que está aí faturando milhões. Ai, gente, peraí, deixa eu só diminuir aqui o som do meu computador, que ele tá me incomodando, peraí. Vamos lá. É importante que vocês entendam que os medicamentos que a indústria farmacêutica mais fatura são os medicamentos para as doenças crônicas. O que são doenças crônicas? São aquelas doenças que são desenvolvidas por um estilo de vida errado, ou seja, as doenças crônicas, elas são prevenidas. Só porque que a indústria farmacêutica mais fatura com doença crônica? Porque a pessoa não para de usar nunca o medicamento. Quais são essas doenças crônicas? Doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, câncer, osteoporose, tá? Então, o que acontece quando você usa um medicamento de forma crônica? E eu vou pontuar alguns medicamentos que o pessoal mais colocou aqui nos stories pra mim, tá? E aí, gente, conta aqui. Alguém aqui usa medicamento de forma crônica? Muita gente tomando medicamento. Coloca aqui pra mim. Sabe que o pessoal mais colocou que eles usam mais medicamento para dor, né? E isso tem um estudo, né, mostrando quais os medicamentos mais usados no Brasil. Primeiro são os analgésicos. Segundo são os medicamentos para impotência. Terceiro são os medicamentos para colesterol. Vem aí os contraceptivos. E em quinto lugar são os medicamentos para refluxo. São os mais usados no Brasil. É muito interessante que a expectativa de vida no mundo inteiro só aumenta, né? A expectativa de vida no Brasil em 2019 era de 76 anos, quase 77 anos. Agora diminuiu um pouco por conta do Covid. Mas imagina, gente, em 1945, a expectativa de vida era de 45 anos. No ano que meu pai nasceu, a expectativa era de 45 anos, né? Eu já estaria quase morrendo, né? Eu tô com 44 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil é de mais de 70 anos. Então, as pessoas vivem mais. Mas não quer dizer que as pessoas vivem mais porque elas não estão doentes. As pessoas estão cada vez mais doentes. Elas vivem mais porque elas sobrevivem à base de medicamento, né? E será que isso é vida, gente? Porque essa pessoa que vive mais com 70 anos, ela tá gastando parte do dinheiro dela com medicamento. Porque ela só vive à base de medicamento. Porque se a indústria farmacêutica não se tivesse desenvolvido como ela desenvolveu hoje, a nossa expectativa de vida com certeza estaria menor. Então, será realmente que essas pessoas estão vivendo
Não é uma expectativa de vida, né? É uma expectativa de sobrevida. Né? Eu tenho próximo a mim várias pessoas que eu convivo que hoje, realmente, eu falo claramente, só estão vivas porque estão vivendo à base de muletas. Porque se tira todo quanto é medicamento, em muito pouco tempo essa pessoa está morta, né? Então, o que você aí, né, do outro lado, o que você que está me ouvindo quer para a vida de você? Realmente você quer viver mais? Com saúde, longevidade, sem esse uso de medicamento, ou você quer viver mais gastando parte do teu dinheiro com medicamento? Gastando parte do seu dinheiro, porque, gente, quando uma pessoa começa a usar um medicamento para uma doença crônica, que são as doenças hoje que mais, não é que mais mata no Brasil, mas 57% das mortes no Brasil hoje são por doenças crônicas, você não toma um medicamento. Né? Se você começa a tomar um medicamento para diabetes, você vai começar a tomar outro, vai começar a tomar outro, vai começar a tomar outro. Então, será que realmente essa pessoa que está vivendo mais, ela está vivendo ou ela está sobrevivendo, né? A Matiane está colocando aqui, não tomo. E as crianças eu dou só no caso extremamente necessário. É aquilo que eu falei, gente, ninguém precisa ficar morrendo de uma dor de cabeça. Se você tá com dor de cabeça, se quer tomar um medicamento, vai. O problema é você estar sentindo dor de cabeça todos os dias, durante 15 dias, e você não buscar o porquê que você tá com essa dor de cabeça, né? Então, vamos lá, gente. Eu separei 3 medicamentos para vocês, que o pessoal mais me falou aqui, né? E para mim, são talvez os 3 medicamentos hoje que são prescritos de forma muito aleatória e as pessoas tomam achando que não dá em nada, que não tem problema nenhum, tá? Primeiro deles, omeprazol. Eu tô falando aqui do omeprazol, mas são todos os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos os prazóis da vida. Tem alguém aí que toma omeprazol, gente? De uso crônico, né? O omeprazol, ele é um inibidor da bomba de próton. Ele diminui a produção de ácido no teu estômago. Então, existem pessoas que têm um quadro de refluxo, né? Por aumento da produção de ácido no estômago. E essas pessoas têm indicação de tomar o omeprazol, tá? Para diminuir essa secreção ácida no estômago. Primeiro ponto que eu preciso levantar com vocês. A maioria, eu posso falar para vocês de cadeirinha, 70% dos meus pacientes que vão no consultório que relatam refluxo não é pelo aumento da produção de ácido no estômago. São por outras condições. Pessoa que come errado, uma pessoa que come muito rápido, uma pessoa que come em grandes volumes, uma pessoa que tem uma obesidade muito grande abdominal, uma pessoa com uma obesidade visceral. Tudo isso pode levar a um refluxo que necessariamente não é por um aumento da produção ácida no estômago, tá? O uso do omeprazol a longo prazo, por isso que eu sempre falo com meus pacientes que têm indicação de usar o omeprazol e que me manda a receita, eu falo assim, deixa eu olhar a receita. Tem o tempo que você vai usar? Então, obedece esse tempo. Omeprazol, gente, tem dia para começar e dia para terminar. A grande consideração que eu coloco aqui para vocês é o uso a longo prazo do omeprazol. O uso a longo prazo do omeprazol já tem estudo mostrando relação com câncer gástrico e relação com osteoporose, por exemplo, tá? O que acontece, gente? Lá no nosso estômago, a gente tem uma produção ácida. E isso não é porque o estômago quer produzir por produzir, né? Essa produção ácida no estômago é para digestão de proteína. Então, quando a gente come uma proteína, carne, frango, peixe, ovo, feijão, lentilha, ervilha, ela chega lá no estômago e ela vai ser digerida. E por que ela vai ser digerida no estômago? Porque nós não absorvemos proteína. Então, a proteína inteira no nosso organismo, ela não faz nada. Qual é a ação da proteína? Ela é ser quebrada e transformar essa proteína em aminoácidos. São os aminoácidos provenientes da digestão da proteína que acontece no estômago por esse ácido que está lá no estômago,
que vai trazer uma série de benefícios que as proteínas trazem para o nosso organismo. Então, os aminoácidos, eles recuperam o músculo. Os aminoácidos fazem o nosso cabelo crescer, nossa unha crescer. Os aminoácidos formam elastina, colágeno para a nossa pele, formam enzimas, formam hormônios. Então, toda vez que você come uma proteína, essa proteína vai ser digerida no seu estômago através dessa solução ácida que está lá e transformar essa proteína em aminoácidos, em partículas menores, tá? Uma pessoa que usa omeprazol a longo prazo, ela vai ter um quadro chamado de hipocloridria, baixa quantidade de ácido lá no estômago. E daí essa pessoa que tem baixa quantidade de ácido no estômago, ela vai digerir essa proteína? Ela vai transformar essa proteína em aminoácido? Não. Essa proteína não sendo transformada em aminoácido, imagina um atleta, uma pessoa que faz atividade física que precisa recuperar esse músculo. Vai recuperar esse músculo? Não. Essa pessoa vai ter dificuldade de recuperação muscular. Esse atleta que está tomando, por exemplo, o omeprazol há muito tempo, tem muito mais chance de ter uma lesão numa prova. Por quê? Não está entrando aminoácido para recuperar esse músculo, tá? Uma pessoa, por exemplo, uma mulher no climatério, que ela precisa de um bom aporte de aminoácidos para que você mantenha uma pele mais durinha, né? A mulher no climatério já começa um processo de flacidez a aumentar. Imagina se você ainda não absorve um aminoácido para a formação desse colágeno e dessa elastina, tá? A gente precisa de hormônios no nosso corpo que vêm desses aminoácidos. Então, se você não tem uma absorção correta de aminoácidos, você vai ter ali uma deficiência enzimática, uma deficiência hormonal, maior queda de cabelo. Então, a grande questão é o uso a longo prazo desse omeprazol, que vai trazer essa hipocloridria, fazendo com que a digestão da proteína não aconteça da forma correta. E vocês não têm os aminoácidos que vocês precisam no organismo de vocês, tá? E a minha grande questão aqui, e que eu coloco, é que hoje no consultório, o que eu mais atendo são pacientes com doença autoimune. Um paciente que toma omeprazol durante muito tempo, ele tá ali com um pezinho numa doença autoimune. E por que isso, gente? Porque uma proteína que não é bem digerida, ela vai lá para o nosso intestino. Essa proteína no intestino que não foi bem digerida, ela causa um quadro chamado de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, levando a um aumento da permeabilidade intestinal. O que é isso? As células do nosso intestino, elas são juntinhas assim. Quando eu tenho um quadro de disbiose intestinal, eu aumento a permeabilidade, eu mudo a permeabilidade e essa permeabilidade ela fica assim, aberta. Meu intestino fica igual uma peneirinha, tudo passa ali. Essa proteína mal digerida, um pedaço, né, de proteína mal digerida, cai lá na minha corrente sanguínea, super estimulando o meu processo imunológico. Então, essa pessoa, por exemplo, pode ter o desenvolvimento de um Hashimoto, de um lúpus, por conta de uma proteína mal digerida. Mal digerida por quê? Porque essa pessoa toma omeprazol durante muito tempo. E essa proteína não foi digerida da forma correta. E caiu lá na corrente sanguínea, super estimulando o meu processo imunológico, tá? Então, isso é grave, gente. O uso do omeprazol a longo prazo, e eu falo isso pra vocês, como eu falei lá no início da live. Isso acontece porque acontece aqui em casa, né? Quando eu abro lá a bolsinha de remédio da minha mãe, do meu pai, tá lá o prazol da vida. Mas, pai, por que você toma esse omeprazol? Ah, porque o médico falou, porque eu tomo esse remédio aqui pode dar dor no meu estômago e para prevenir, eu tomo omeprazol. Imagina, gente, o omeprazol, ele tem que ter dia para começar e dia para terminar. Ele é um medicamento importante para diminuir a produção ácida. Mas não é para usar a longo prazo. Você traz uma série de consequências para o organismo da pessoa usando o omeprazol a longo prazo. Fora as deficiências de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, que o paciente tem uma séria deficiência com o uso do omeprazol a longo prazo, tá? Levando aí uma anemia por B12, cansaço, fraqueza, falta de disposição. Pacientes que usam omeprazol durante muito tempo são aquelas pessoas que têm um odor muito, muito, muito forte nas fezes. Aquele tipo de pessoa que até o vizinho sabe que ele foi no banheiro. Por quê? Uma proteína mal digerida quando chega no intestino, ela produz uma outra proteína
chamada cadaverina. Então, pelo nome da proteína, que é cadaverina, você já começa a entender qual o nível do cheiro do cocô, né? Então, é aquele cocô muito fedido, que ninguém consegue ficar em casa quando a pessoa vai no banheiro. Então, normalmente, pacientes que usam omeprazol têm um cocô muito fedido, porque não tem uma proteína bem digerida, tá? Gente, tem alguém que usa omeprazol aí? Me conta aqui. Quando eu falo omeprazol, é pantoprazol, esomeprazol, lantoprazol, todos os prazóis da vida, tá? E claro que há alternativas ao uso do omeprazol. A gente pode melhorar esse sistema digestivo dessa pessoa, tá? Segundo medicamento, que também é um medicamento que é usado aí de forma indiscriminada e muitas vezes sem necessidade, que são as estatinas. A Tina tá falando aqui que parou de usar os prazóis da vida, né? Quando ela aprendeu isso que eu tô falando aqui. Que bom, né? E é isso que eu falo, gente. Conhecimento, ele é libertador. Quando você conhece, né? Quando você tem o poder desse conhecimento, você tem poder de escolha, né? Então, você recebe uma prescrição de omeprazol. Você tem o poder de escolha de falar assim, será que não existe outro caminho? Né? E é isso que eu quero que vocês entendam. Existem vários caminhos, né? Então, você pode diminuir uma produção excessiva ácida no teu estômago com o uso do omeprazol. Pode. E esse é um dos caminhos. Esse é um dos pontos de vista. Mas tem essa e consequência. Quando você sabe disso, você pode optar por um outro caminho. O que eu coloco aqui em questão é justamente isso. Não se fala para o paciente os caminhos. A única coisa que se fala é, toma omeprazol. Só existe esse caminho. Não existe esse caminho. Existe outro caminho, que é esse. Só que o outro caminho é mais trabalhoso para você, tá? O outro caminho você vai ter que comer direito, você vai ter que fazer um chá para você tomar, você vai ter que mudar alguns hábitos na sua vida. Não, Ana Paula, eu não tô a fim de fazer nada disso. Eu prefiro correr o risco de tomar omeprazol. Então toma, porque você já sabe, você já tem conhecimento disso. Ninguém tá te enganando, né? Existem várias portas. Se você quiser abrir essa, abra. Mas você tem o conhecimento, você sabe o que vai acontecer no seu organismo. Beleza? Vamos falar das estatinas, que é também um medicamento que é usado de forma indiscriminada, né? Por conta de um colesterol elevado. Então, as estatinas, hoje, elas são prescritas porque o paciente apresentou um exame de colesterol elevado. Como se colesterol elevado fosse apenas ele, o indicador mais importante de risco cardiovascular, tá? Eu já fiz uma live sobre isso, tá lá no YouTube, para quem não viu. Então, eu não vou entrar aqui sobre a ação do colesterol, mas eu vou falar das estatinas. As estatinas, elas são indicadas para um paciente quando esse paciente apresenta um colesterol elevado. E qual a justificativa dada para o paciente? Se você tem colesterol elevado, você tem risco cardiovascular. Logo, o paciente fica morrendo de medo. Foi o que eu falei na última live. Todo mundo sabe quanto é o colesterol. Se eu pergunto assim, quanto que tá a tua insulina? Não sei. Quanto que tá o teu X? Não sei. Mas o colesterol você sabe. Porque há um medo em torno do colesterol desnecessário. Então, quando uma pessoa olha um colesterol lá de 300, de 250, ela vai falar, nossa, meu colesterol tá alto. Eu tenho risco cardiovascular. E isso já é mais do que evidenciado em estudos científicos. Colesterol elevado, somente ele como indicador de risco cardíaco é algo extremamente simplista. Você não pode falar para um paciente que ele tem risco cardiovascular só porque tem um colesterol elevado. Isso não existe, gente. Um bom cardiologista, ele vai olhar um colesterol elevado e ele vai falar assim, me fala a tua história de vida hoje. Me fala a tua história de vida passada. Me fala a tua história genética. Vamos fazer aqui o mapeamento do seu risco cardíaco. Eu tenho várias ferramentas para isso. Vamos fazer exame de perfil inflamatório? Vamos fazer o seu score de cálcio? Vamos fazer um Doppler aí de carótida? Então, com todas essas ferramentas, o cardiologista vai chegar para você e falar, sim, você tem risco cardíaco.
um cardiologista ou qualquer outra pessoa que chegar para você e falar assim, você tem risco cardíaco só porque o seu colesterol tá alto, isso é irresponsável. Uma pessoa passar para você estatina só porque o teu colesterol tá alto, como justificativa de você ter risco cardíaco, isso é uma irresponsabilidade. Para um médico ou qualquer pessoa chegar para você falar que você tem risco cardíaco só por conta do colesterol, é uma pessoa extremamente ultrapassada, tá? Ultrapassado. Hoje, a indicação do uso de estatinas para uma pessoa com colesterol elevado é um paciente secundário. O que é isso? Um paciente que já teve um infarto, que tem um colesterol alto, aí ele tem indicação de usar uma estatina. Um paciente primário, onde no exame único chegou com uma folhinha de exame e o colesterol deu elevado, aquilo não é indicativo de nada, tá? Então, se você for algum dia, isso é o conhecimento que eu quero passar para vocês, tá, gente? Que o teu colesterol estiver alto, você vai olhar e falar, beleza, meu colesterol tá alto. E falarem pra você assim, você tem que tomar estatina porque o teu colesterol tá alto, você vai falar assim, não, mas eu quero fazer todos os exames para identificar se eu tenho um risco cardíaco. E são inúmeros exames, gente, para assim definir. Porque, gente, a doença cardiovascular não é uma doença de LDL elevado. A doença cardiovascular é uma doença de endotélio lesionado, inflamado. A doença cardiovascular é uma doença multifatorial, é uma doença inflamatória. Então, somente um colesterol elevado não vai definir se você tem risco cardíaco. Esqueça isso. Mesmo pacientes com hipercolesterolemia genética têm que fazer um score, um mapeamento daquele risco cardíaco. E por que eu digo isso? Porque as pessoas estão usando estatina de forma indiscriminada. E as estatinas, elas levam a você a ter uma diabetes. As estatinas, elas levam a você a ter disfunção mitocondrial. As estatinas depletam coenzima Q10, que é um ativo importantíssimo para a tua disposição, para a tua memória. Então, você precisa de coenzima Q10 para você ter memória. Pacientes que tomam estatina são pacientes que têm mais chance de ter demência, de ter esquecimento. São pacientes que têm dores articulares, né? E a grande questão do colesterol, as pessoas morrem de medo de comer gordura, né? Gordura natural do alimento. Ah, porque vai aumentar meu colesterol. Gente, como se você comesse gordura e a gordura fosse direto para tua artéria, entupir tua artéria. Não acontece isso. A gordura acontece exatamente igual uma proteína, ela precisa ser digerida em ácidos graxos, que vão recobrir suas membranas, que vão tá lá fazendo recobrimento de barreira de mielina. Então, assim, as gorduras são importantes para a nossa saúde. E você olhar apenas um exame de colesterol de modo simplista para falar que um paciente tem risco cardiovascular, isso é no mínimo irresponsável, né? Um bom cardiologista vai usar de ferramentas para avaliar realmente teu risco cardíaco. Uma das melhores ferramentas que eu acredito que é o score de cálcio, esse médico tem que fazer em você, né? Um Doppler de carótida tem que fazer em você, para avaliar se você tem um risco. Avaliar a homocisteína, avaliar a PCR, avaliar a fibrinogênio, avaliar a ferritina. E aí, junto disso tudo, mais o teu estilo de vida, verificar se você tem algum risco cardíaco, tá? E aí, o que acontece? Você chega com colesterol elevado, você é já colocado para tomar uma estatina e ninguém te fala assim, olha, se você mudar teu estilo de vida, se você comer direito, se você fizer atividade física, você consegue melhorar esse quadro. Se você parar de comer carboidrato, né? Você consegue melhorar esse quadro desse seu exame. Mas ninguém fala isso. E aí é o que eu falo para vocês. O conhecimento é libertador. Vocês sabendo que as estatinas podem levar a demência, a diabetes, a dores articulares, você perde a sua libido, né? Porque o colesterol, gente, lembra da série de hormônios que a gente conversou? Para a formação dos hormônios esteroides, dos hormônios sexuais, a gente precisa do colesterol. Para a gente formar uma testosterona, formar um estrogênio, formar uma progesterona, a primeira molécula é o colesterol. Então, uma pessoa que depleta esse colesterol, tira esse colesterol, é uma pessoa que vai ter deficiência, vai ter perda de libido. Então, a gente tem que colocar tudo isso na mesa. Olha, você vai ter tudo isso tomando uma estatina. Você pode não tomar estatina fazendo esse caminho aqui, que é levantar do sofá, sair do sedentarismo, comer direito. Tá afim de fazer isso? Dá afim de mudar o estilo de vida? Tô. Então não precisa tomar.
Não precisa tomar. Não, não tô afim. Então vai, toma. Vai ter tudo isso aqui. Beleza, eu quero perder a libido, eu quero ficar sem memória. Então, ok, você decidiu porque você tem o seu conhecimento, tá? É o poder de decisão teu. Beleza? Terceiro medicamento, 7h36, gente. Prometo que vai ser o último, que eu sei que todo mundo quer trabalhar. Terceiro medicamento. E esse medicamento me traz até coceira. Até coceira. Por quê? Esse é o Orlistat. Orlistat, que muita gente conhece também como Xenical. A maioria dos meus pacientes que tomam Orlistat não sabe que está tomando Orlistat. E eu fico extremamente brava com isso. Por quê? Atendo o paciente. Passa 2 semanas, o paciente me liga. Nutri, não sei o que está acontecendo com a dieta, mas o meu cocô, eu tô com diarreia, eu tô no banheiro sem parar, a minha barriga, eu como e vou no banheiro, eu como e vou no banheiro, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu falo, mas você tá tomando alguma coisa? Não tô tomando nada. Tem certeza que tá tomando? Não, eu tô tomando um medicamento não, eu tô tomando só fitoterápico, né? Me prescreveram aqui um fitoterápico que eu tô tomando. Aí eu falei, bem, então me passa o fitoterápico que você tá tomando. Aí tem lá fitoterápico, tem carqueja, tem centelha. E o que tem no meio da fórmula? Orlistat. Gente, Orlistat não é planta. Orlistat não é erva, né? O Orlistat, ele fica no meio de uma fórmula, entre aspas, natural. Porque muitos prescritores acreditam que o Orlistat vai fazer a pessoa perder peso, né? Fizeram um estudo que juntaram, se eu não me engano, mais de 50 estudos. Fizeram um estudo que pegaram 50 estudos para ver a eficácia do Orlistat na redução de peso. Em 13 meses, mais de um ano, o Orlistat conseguiu reduzir 2 quilos numa pessoa. O que o Orlistat faz? Ele inibe a lipase intestinal. Ele bloqueia a absorção de gordura. Se você bloqueia a absorção de gordura, essa gordura tem que sair por algum lugar. Vai sair pelas tuas fezes. Ou seja, quem vai virar um fitoterápico é você. Você vai ficar plantada no vaso o dia inteiro, né? E qual o problema de você bloquear a absorção de gordura? Gente, as gorduras são essenciais, por exemplo, para a absorção das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Vocês já pararam para colocar no Google, assim, Covid e vitamina D? Tem um monte de estudos. Uma pessoa que toma Orlistat é uma pessoa que não tem vitamina D. Vitamina D é essencial para os nossos ossos, essencial para a formação de hormônios, essencial para a nossa imunidade. Vitamina A é essencial para a nossa imunidade. Então, o uso do Orlistat, uma das mais básicos, é que ele diminui a absorção de gorduras, diminui a absorção de vitaminas lipossolúveis por conta dessa eliminação de gordura. Fora que o paciente perde qualidade de vida porque ele fica plantado no vaso. Imagina, gente, em 13 meses, em mais de um ano, o paciente que toma Orlistat tem redução de 2 quilos. Será que realmente vale a pena você ficar plantado no vaso para perder 2 quilos, gente? 2 quilos, né? Trazendo esse monte de efeitos colaterais que o Orlistat traz, né? Mas a minha grande preocupação com o Orlistat é essa, porque ele é passado como se fosse um medicamento natural, porque ele fica ali no meio de uma fórmula de um monte de erva, né? E o paciente acha que o Orlistat é natural. E não é, é um medicamento, é o Xenical, tá? E ele diminui aí quando você faz o bloqueio da absorção de gorduras, você tem uma eliminação das gorduras nas fezes e você elimina, você não absorve as vitaminas lipossolúveis, que estão extremamente importantes. Uma outra questão, que é uma questão comportamental do paciente. Quando ele sabe que está tomando um bloqueador da absorção de gordura, o que naturalmente ele faz? Ele come mais. Bem, eu estou eliminando, eu vou comer mais, né? Nenhum remédio para emagrecer vai mudar a cabeça do paciente. Ele está acima do peso porque ele não virou a chave ainda. Porque emagrecimento é mudança de estilo de vida, é parar de comer é parar de comer muito, é fazer exercício físico, é dormir melhor. Então não tem nenhum remédio para emagrecimento que vai mudar isso na cabeça do paciente. Então você parando de tomar, aí qualquer remédio para emagrecimento, você vai voltar a engordar. Por mais que, assim, qual o princípio do emagrecimento? É o déficit calórico. Por mais que você tome um medicamento que diminua a tua vontade de comer,
Ele não vai mudar a chave da tua cabeça. Quando você parar de tomar ele, você vai voltar a comer como comia antes. Então, remédio para emagrecimento é a maior asneira que vocês possam fazer. Por quê? Porque ele não muda a cabeça. Para emagrecer, você tem que comer menos. Então, quando você parar de tomar o remédio, você vai voltar a comer como você comia antes. Então, é muito mais fácil trabalhar a reeducação alimentar do que tomar um remédio para emagrecimento, tá? Eu tô esquecendo de falar alguma coisa do Orlistat que eu separei para vocês aqui. Peraí, deixa eu ver que eu anotei. Deixa eu ver se eu falei tudo do Orlistat. Falei, é só isso mesmo. É só isso mesmo. Da questão da eliminação das vitaminas lipossolúveis, além de que, claro que eu já falei aqui, que as gorduras, elas ajudam na formação hormonal. Então, você acaba aí tendo um desequilíbrio e da absorção dessas gorduras, que é um macronutriente importante para nossa saúde, tá? Alguém aí já tomou Orlistat, gente? Sabe o que eu tô falando, né? Fica plantado literalmente no vaso o dia inteiro. Então, eu separei para vocês aqui, que a gente conversou hoje. Omeprazol, estatinas, tá? E o Orlistat, que é o que eu vejo com mais frequência no consultório, tá? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum medicamento, manda aqui no direct que a gente vai conversando. Essa live, ela não fica salva aqui no Instagram, mas ela vai lá pro YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, vai lá, porque todas as lives estão lá. Então, fica mais organizado e mais fácil de vocês acharem, tá? Qualquer dúvida, manda aqui no direct, manda nos comentários que a gente vai conversando. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado vocês a abrir a cabecinha aí de vocês, a conhecerem um pouquinho mais sobre aquilo que vocês estão usando. E é aquilo, não sou contra nem a favor. Eu quero que vocês tenham poder de escolha sobre a saúde de vocês, né? Nenhum médico, nenhum nutricionista, nenhum profissional de saúde sabe o que está passando aqui dentro, né? Nenhum médico, nenhum nutricionista está aqui colado em vocês o tempo inteiro. Só você se conhece. Só você sabe exatamente o que passa aí dentro, né? Então, você tem o poder de escolha. Então, a partir do momento que a gente mostra esse poder de escolha, que a gente passa esse conhecimento para vocês, vocês podem escolher o que vocês querem fazer da vida de vocês, tá? Gente, um beijo, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui 7 horas da manhã comigo. Terça-feira que vem tem mais, a gente vai conversar mais. Vou escolher um assunto aí pra gente conversar, tá bom? E a gente vai se falando. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo.